James Cameron fez o seu próprio nome, aumentando repetidamente a franquia dos efeitos visuais. O filme Titanic não foi exceção. Como James Cameron e sua equipe usaram efeitos digitais revolucionários junto de uma técnica simples de ilusão para recriar um dos desastres mais trágicos do século XX. Nesse vídeo irei te mostrar os truques e jogadas sensacionais para construir um dos melhores filmes da história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Pré-produção. Para recriar uma representação realística do Titanic, Cameron usou uma mistura de CGI e cenários práticos. O mais robusto dos conjuntos de cenários era uma réplica de 236 metros de comprimento, bem menor do que os originais 269 metros que o Titanic original tinha. Para tal feito, foi preciso construir um enorme tanque exclusivamente para o navio, que fica localizado nos estúdios Fox Baja, no México. Apesar do tamanho, foi construído apenas um dos lados da embarcação, com exceção de algumas partes da proa e da popa. Apenas a parte superior tinha mais detalhes, e algumas pequenas salas como esta. Sim, eu posso ter construído rapidamente, mas a ideia foi do Sr. Ismay. Para a primeira parte do filme, o cenário foi mantido estável, e para as cenas do naufrágio, 6 graus de inclinação foram adicionados. Certas seções do cenário eram capazes de serem inclinadas ainda mais. A parte frontal, com cerca de 54 metros, foi separada e afundada durante as filmagens. Já a parte traseira do navio foi equipada com um sistema hidráulico, capaz de movimentar uma plataforma no formato da popa do Titanic em até 90 graus. Filmar essas cenas complexas exigiu uma pré-visualização muito extensa de James Cameron e sua equipe, incluindo storyboards detalhados e até mesmo o que posso chamar de um stop motion. Então, a pergunta em questão foi como iluminar e filmar cenários tão grandes, e como transformar tudo isso em um naufrágio de verdade. Produção. Não foi apenas construir um set, mas sim construir todas as coisas para filmar e iluminar o set. Um novo modelo de iluminação precisou ser criado, e todos os modelos de fotografia de Hollywood foram quase todos deixados de lado. James Cameron teve a brilhante ideia de pôr um guindaste cheio de equipamentos de filmagem, e para auxiliar, foi posto uma plataforma móvel essencial. Assim, o guindaste poderia ser movido para frente e para trás, ou para os lados durante as gravações. Pendurado no braço do guindaste havia uma plataforma que poderia ser levantada ou abaixada. Uma câmera West foi instalada nessa plataforma para capturar muitas das tomadas como esta. As câmeras adicionais usadas foram a Arriflex 35-3, Panaflex Gold 2 e Panaflex Platinum. Com esses sistemas de câmeras instalados, o próximo desafio foi vender a ilusão de um navio afundando. O cenário foi modificado e inclinado em 6 graus, mas na vida real a inclinação foi bem maior. Cameron e sua equipe usaram alguns métodos para compensar a inclinação adicional. O cenário foi filmado de uma forma para que pudesse ser editado e rotacionado na pós-produção. Assim, o navio pareceria mais inclinado do que realmente é. Alguns dublês ajudaram a vender a ilusão, com rolos montados nos figurinos. Assim, eles poderiam deslizar pelo chão. Mas esse foi apenas o começo do extenso trabalho de acrobacias no Titanic. Durante o naufrágio, Cameron teve que preencher o convés do navio, com cerca de 100 figurantes e outras centenas a mais presas em cintos de segurança. Para evitar que os figurantes se machucassem, várias partes do cenário foram substituídas por réplicas de borracha. Além dos cenários maiores, foram necessárias várias miniaturas. Uma miniatura na escala de 1:8 foi utilizada para recriar tal feito, e filmada entre 60 e 72 quadros por segundo.
Depois que as filmagens terminaram, ainda havia muito trabalho a ser feito na pós-produção. James Cameron trabalhou com empresas de computação gráfica de ponta para realizar plenamente os últimos momentos do Titanic. Imensos chroma keys foram utilizados para aumentar a escala das miniaturas. Os atores foram filmados em tela verde e depois compostos em cenários em miniatura. O Titanic foi um dos primeiros filmes a usar a tecnologia de captura de movimento para extras adicionais. O trabalho dos dublês era ainda mais complicado. Outro elemento adicionado nas cenas foi a respiração visível nos personagens. Em vez de usar CGI, a equipe de efeitos visuais filmou elementos de respiração real e depois mixaram com cenas do filme. O CGI também permitiu que Cameron aumentasse as acrobacias, que de outra forma seriam impossíveis. O resultado final foi a junção de cenas filmadas com pessoas reais e misturadas com dublês virtuais. Detalhes menores, como as estrelas no céu, foram minuciosamente renderizados. Existem 3 camadas de movimento interativo, e para combinar, as estrelas tinham que ser posicionadas em cada uma das cenas. Essa abordagem de elementos práticos e gerados por computador permitiu tomadas complexas, como esta. Cenas como esta exibem centenas de elementos rodando ao mesmo tempo. Jatos de água, pessoas caindo, interação da miniatura com o cenário em escala real e alguns CGIs. Estes tipos de efeitos visuais eram quase que inéditos para a época. E como muitos Oscars que o Titanic ganhou. Titanic! A magia digital, combinada com efeitos práticos inigualáveis, combinaram com um produto final que continua a encantar o público até hoje. Na produção de filmes, o planejamento pode fazer com que ideias do tamanho do Titanic se tornem realidade, evitando desastres do tamanho do Titanic. O vídeo de hoje aborda apenas a ponta do iceberg. Se você quer mais detalhes sobre os bastidores do filme, deixa seu like e o seu comentário. Meu nome é Marcos e eu fico por aqui. Você também pode me ajudar com novos vídeos, clicando no botão valeu aí embaixo. Muito obrigado!